Com alegria, com esperança, com o coração cheio do amor de Cristo, continuamos nossa jornada, queridos irmãos e irmãs, e na esperança de acolher o ensinamento de Jesus, aqui estamos, mais uma vez reunidos, e quem nos reúne é o Senhor e a sua palavra. Muito obrigado a você que nos acompanha, pela sua delicadeza, pelo seu tempo gasto em escutar este momento, em compartilhar com outras pessoas, para que a palavra de Deus vá chegando aos corações. Muito obrigado mesmo. Hoje, 17 de fevereiro, estamos avançando na nossa jornada. É sexta-feira, nós continuamos a leitura do Evangelho de São Marcos. Hoje concluímos o capítulo 8 e vamos até o versículo 1 do capítulo 9. Então, a nossa leitura de hoje, a nossa oração, começa no capítulo 8, versículo 34 e vai até o capítulo 9, versículo 1. Estamos no Evangelho do Caminho, estamos nessa jornada com Jesus, os discípulos, em direção a Jerusalém. No trecho de ontem, ele anunciou a primeira vez a sua paixão, todo o mistério pascal que iria acontecer. Nós estamos nos aproximando já da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa. E hoje, nesse trecho, nós ouviremos então a sua explicação para a multidão e para os discípulos das condições de como devemos e podemos seguir Jesus. Então ele começa dizendo que para seguir, se alguém quer segui-lo, se alguém quer seguir-me, o texto diz, né? Se alguém quiser seguir Jesus, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a cruz, precisa perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Esse tripé, essa base na qual está formada, está fundada a identidade do discípulo. A renúncia de si mesmo, meus irmãos, minhas irmãs, significa não colocar-se em primeiro lugar, vencer aquela roda egoísta e aquela mentalidade fechada em que preciso primeiro pensar em mim para depois pensar nos outros. Com certeza, amor próprio, respeito, cuidado com o corpo, com a inteligência, com a mente, com a inteireza nossa é fundamental. Mas nós não vivemos para nós mesmos. Quando o Jesus diz renuncia-se a si mesmo, nós estamos sempre mirando o nosso olhar para a outra pessoa, porque a verdadeira felicidade está em fazer feliz os outros também, e não só a gente. Então, essa grande tarefa de renunciar-se a si mesmo, de não se colocar em primeiro lugar, de ir ao encontro, de dar atenção, de socorrer, de estender a mão, tudo isso é renunciar-se. Não é só eu não quero, mas é um modo de vida no qual os outros e as outras também importam. E quando ele diz toma a sua cruz, é a capacidade de enfrentar o sofrimento com serenidade, porque ele também foi crucificado, ele também carregou a sua cruz, no caso de madeira, nós das situações pelas quais passamos e nem sempre é fácil. Quantas vezes que nos faltam as forças e que só o Senhor é a nossa força, capacidade de enfrentar o sofrimento. Porque muitas vezes as pessoas pensam, porque tem fé não tem sofrimento. Não é assim. A fé não nos isenta das insídias do mal. O mal vai incidir em nós também. Ele vai vir com toda a força para nos tirar do rumo, para nos desviar da rota. E aqui está a grande graça de pedirmos o dom da firmeza. E ele diz
que perder a vida por causa do Evangelho e por causa dele. Perder a vida como os mártires que derramam o sangue, mas para ganhar esta vida, porque quem preserva perde, quem perde ganha, essa é a lógica do Evangelho. Esse perder a vida significa doar a vida, colocá-la a serviço, entregar-se, ofertar-se, superando, digo de novo, o egoísmo. É assim que a gente perde a vida. Tem algumas traduções que dizem gastar a vida. Quando gastamos, pensemos, por exemplo, ministros, catequistas, quantas pessoas boas que gastam a sua vida pelo bem do próximo. Muitas vezes anonimamente, sem ninguém nunca se lembrar. E eu fico às vezes um pouco pensativo quando a pessoa, o cadáver está lá no caixão, aí começam as homenagens, as flores, as palmas, os vivas. Aquela pessoa viveu uma vida inteira, será que ganhou uma flor, uma palma, um viva? Será que naquela hora tem o seu valor, com certeza, mas eu gostaria que isso fosse feito assim, quando nós estamos aqui, quando nós podemos ouvir e responder, não é mesmo? Então, meus amigos, aquelas pessoas que gastam, que ofertam, que entregam sua vida, sendo solidários e misericordiosos, porque essa é a lei, o caminho, a estrada pela qual garantiremos a nossa salvação e a perseverança no seguimento de Jesus. Eles estão caminhando para Jerusalém e agora ele dá as condições. Dessas condições depende a nossa vocação e o nosso seguimento também. Renúncia, tomar a cruz, doar a vida. Esses três elementos são muito importantes para entendermos nossa caminhada com Cristo a serviço dos irmãos. Renunciemo-nos, não reclamemos da cruz, pelo contrário, carreguemos a nossa, sejamos como o sirineu, que ajuda a carregar a cruz do próximo, e com certeza, gastando nossa vida em nome do Evangelho, encontraremos sim a felicidade sem fim na vida feliz junto de Deus. Fiquem com Ele, fiquem na paz, um ótimo dia, Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre.